Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que conduza a nossa oração, nos dando entendimento, docilidade e desejo de viver a palavra de Deus. Nossa Lexio Divina com o texto de Marcos 7, de 31 a 37. Jesus, saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto cheio de significados. Em primeiro lugar, a gente vê aqui a intercessão. Pessoas que pedem por aquele surdo, gago, mudo, que pelo fato de ser surdo, não tinha facilidade de falar, não falava. E justamente por isso vem a intercessão de outras pessoas a Jesus. Aqui já é a graça da intercessão que nós vemos. E outro ponto interessante. Jesus quer restaurar a dignidade daquele homem, mas não faz espetáculo. Jesus evita fazer milagres para que pareça espetáculo. Não. Jesus tira aquele homem do meio de todos, da multidão, e isoladamente impõe sobre ele as mãos, toca nos seus ouvidos, já dando sinal de carinho, dando sinal de acolhida, porque normalmente a enfermidade era dada como se fosse uma maldição de pecado e estaria excluído. O pecador, na mentalidade que os escribas fariseus faziam o povo ter, era de exclusão. Então Jesus aqui já toca nele antes mesmo de curá-lo. A cura através do toque de Jesus, para mostrar a pessoa é alvo da misericórdia de Deus. Ninguém é maldito para Deus. Pelo contrário, ninguém é impuro para Deus. E ainda que esteja com alguma maldição, ainda que esteja com alguma impureza, o amor de Deus misericordioso toca nele e o livra. E a saliva de Jesus, ele toca na língua daquele homem. Solta a língua, mas também tem um significado. Aquele homem não vai mais ser simplesmente um porta-voz da mentalidade daquele povo. Aquele homem está ouvindo de uma maneira diferente, porque Jesus toca no seu ouvido, e a sua voz, a sua fala também não será uma repetição daquele mentalidade daquele povo. Ele vai falar uma nova língua, ele vai falar aquela língua que lhe atingiu, a língua da misericórdia, do amor e da fé em Jesus Cristo. Assim também nós precisamos aprender com aqueles amigos que o levaram a Jesus. Devemos ser intercessores, apresentar pessoas, levar pessoas a Jesus Cristo. Esse eu vejo como sendo a primeira lição para nós
nesse texto de hoje, nessa palavra de Jesus. Levarmos pessoas a Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estão ouvindo mal, aquelas pessoas que estão ouvindo situações que não são boas para a sua vida eterna, aquelas pessoas que estão mal formadas, levarmos a Jesus, para que elas tenham também elas uma experiência do amor misericordioso de Jesus. O segundo aspecto que a gente pode também trazer para nós, a meu ver, é nós nos rendermos, ouvirmos aquilo que o Evangelho vai nos falar, aquilo que o Senhor está nos falando, aquilo que Jesus nos fala através da sua igreja, dos documentos da igreja, da mensagem da igreja, e não as coisas do mundo. Devemos deixar que o Senhor toque nos nossos ouvidos, para que não devemos mais dar atenção a qualquer voz que venha diferente da voz de Deus, diferente da voz do Evangelho, da Sagrada Escritura. E depois, o que nós vamos falar? Deixemos que também Jesus toque na nossa boca. Sim, deixemos que Jesus conduza o nosso ouvir e o nosso falar. Ele nos cura. Esse texto de hoje, da cura desse surdo, gago, também nos atinge. O Senhor quer nos curar de todo mal que a gente escuta. Não devemos mais valorizar determinadas falas, fofocas, disse-me-disse, fake news. Não, aquilo que não nos constrói, aquilo que não nos leva uma retidão de conduta, não devemos mais dar a voz. Jesus nos cura e nos retira daquele burburinho ali de muitas informações, de muitas conversas, de muitos achismos. O Senhor quer nos tirar desse meio. O Senhor não quer mais que nós escutemos isso. E, consequentemente, se não escutarmos mais essas coisas levianas, essas coisas que não nos acrescentam nada, pelo contrário, nos tornam rebeldes, nos tornam egoístas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes porque queremos ter a certeza, queremos ser o dono da verdade. O Senhor nos retira disso hoje. Ele nos retira desse meio. Ao tocar o nosso ouvido, Ele nos liberta disso, para que ouçamos apenas aquilo que nos conduza no seu caminho, no seu Evangelho, na sua doutrina. E Ele toca a nossa voz também, a nossa boca, para que seja uma boca pura, que saia da nossa boca somente aquilo que construa, aquilo que edifique, aquilo que seja misericórdia, que seja amor. Nunca difamação, nunca algo para afastar as pessoas, para discutir, para brigas. O Senhor nos liberta hoje. Hoje, tomemos posse dessa graça. O Senhor está nos libertando de todo o mal que a gente escutava, e de todo o mal que a gente falava. Façamos então esse compromisso ao Senhor agora, de que da nossa parte, porque Ele já nos libertou, também nós vamos fazer esse sacrifício, de sair desse meio, não dar mais ouvidos àquilo que nos distancia de Deus e proclamemos apenas boas notícias, a boa nova do Evangelho. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.